Olá, turma de automação industrial, professor Lucas aqui mais uma vez, com a nossa disciplina de introdução à robótica. Dando sequência ao nosso assunto que é a programação de manipuladores robóticos. Na última aula a gente falou sobre a programação por aprendizagem e nesse vídeo eu vou fazer uma breve descrição da nossa programação em linguagem textual. O segundo tipo de linguagem que a gente vai falar sobre aqui relacionada à programação de manipulador robótico é a linguagem textual. Linguagem textual é um tipo de linguagem que vocês já estão bem adaptados a ela, né? O nosso C, C++, tudo entra aí na categoria de linguagem textual. É o tipo de linguagem aí que vai utilizar palavras para codificar instruções. Normalmente essas palavras, a gente já está acostumado, estão na língua inglesa, tá? Que é a nossa língua universal aí. Então todo código toda linguagem de programação vai possuir os mnemônicos na língua inglesa, perfeito? Esse tipo de linguagem textual ele está presente em todos os manipuladores robóticos, tá? Apesar de estar presente em todos os manipuladores robóticos dentro lá do sistema de controle, ser possível programar em linguagem textual, há uma preocupação das fabricantes em não liberar esse código e não liberar o acesso a esse tipo de programação, porque tem o objetivo de vender o sistema fechado. Então tem o objetivo de vender a aplicação de programação também. Então não se vende só o manipulador, se vende o programador, né? Então todo o programa que está contido dentro do nosso joystick ali, ele é escrito em linguagem textual, só que na maioria das vezes o fabricante não disponibiliza essa linguagem textual, nem permite que essa linguagem textual seja realizada pelo usuário. Então, a maioria das vezes, essa linguagem textual ela serve como programação inicial do manipulador, mas não é usada pelo usuário do manipulador robótico. Como toda linguagem textual, possui uma execução sequencial, né? Executa uma instrução, depois de finalizar aquela instrução parte para a seguinte, depois parte para a seguinte. Então executa uma instrução e finaliza, executa a seguinte e finaliza, e assim por diante, tá? E dentro dessa linguagem textual podem existir algumas instruções relacionadas à lógica e aritmética. Essas instruções relacionadas à lógica e aritmética são principalmente ligadas à utilização de sinais que vêm de sensores externos. Então, é possível fazer uma interação do manipulador com o sensor externo, tá? E dentro da linguagem textual existem algumas instruções que são específicas para esse fim, ligado à lógica aritmética. Coloco para vocês aqui um pequeno exemplo de linguagem textual. Vocês observem que é importante definir na memória os pontos de posicionamento, né? Então P1 é a posição segura, P2 é um ponto próximo de P3, P3 é o ponto de pegar o objeto. Então dentro da linguagem textual você acaba também definindo uma trajetória. Você primeiro vai para o ponto P1, depois para o P2, depois chega no P3. Na hora que chega no P3 você fecha a garra, né? Esse comando aqui, close gripper, é um comando de fechar a garra, tá? Depois move para um ponto P4, posteriormente para um ponto P5, que é onde você tem que deixar um objeto. Na hora que você chega nesse ponto P5, open gripper, abre a garra e volta de novo para o ponto P1, né? E fica essa execução cíclica. Isso daí vocês podem ter percebido, é a execução básica de um programa pega e põe, né? Tira de um lugar e põe no outro, tira de um lugar e põe no outro. E ele fica repetindo ciclicamente esse tipo de tarefa. Então, turma, essas são as principais características da nossa programação por linguagem de texto, linguagem textual, tá? No próximo vídeo, eu apresento para vocês a programação mecânica. Até lá!